Olá, queridos! Voltamos então para a revisão de recuperação. Então, uma aula de revisão rápida aí, trouxe algumas questões, certo? Para a gente revisar, para vocês tentarem de novo fazer a avaliação e alcançar aí a média com sucesso. Então, sem delongas, vamos direto para a nossa revisão. Vamos para a tela. Aula 18.1, revisão de recuperação, unidade 2. As aulas que nós vamos revisar é arte indígena africana, artes populares, parte 1, artes urbana e história do teatro. Então, a arte indígena é uma arte utilitária, então eles desenvolvem trabalhos materiais para utilidade também com o objetivo de comercialização, certo? Como eles fazem cestarias, plumária, objetos de ornamentação para embelezamento, tanto para o seu uso, seu cotidiano, também para comercializar. Eles vendem feiras, enfim, em locais onde há muitos turistas, né? E aí eles utilizam também com esse objetivo. Então, eles desenvolvem tanto a pintura corporal, que é a pintura feita do corpo, que tem a ver com as questões da cultura, daquela etnia, né? Rituais de passagem, rituais, identificação de gênero, como, por exemplo, quando a mulher é solteira é um tipo de pintura, enfim. A pintura corporal, né, a arte da pintura corporal está relacionada à etnia, àquela cultura. E eles utilizam muitos materiais de elementos encontrados na natureza, como urucum, genipapo e açafrão. Também a cerâmica, eles desenvolvem muitos materiais com cerâmica, principalmente panelas de barro, né? Principalmente panelas, bonecas. A arte plumária, então, são os objetos feitos com penas. Trouxe para vocês na aula, durante a aula, alguns materiais para embelezamento, como brinco, feito com penas, com sementes de vegetais, coisas para o cabelo, né? Eu comprei aí de uma comunidade lá em Salvador, em Porto Seguro, na verdade, na Bahia, e trouxe para vocês verem. Aqui em Rondônia também tem muitos materiais lindos que os nossos indígenas fazem. Também eles têm dança, né? A dança indígena está ligada então às questões social e ritual, né? Então, cada cultura tem o seu estilo de dança e música, né? Então, são manifestações culturais e sociais de cada etnia. Sobre a arte africana, né? A cultura africana, nós sabemos que é uma manifestação que une utilidade e estética. Tanto está ligada à linguagem, culinária, religião, folclore e as artes plásticas, música, dança, rituais sagrados, assim como a arte indígena, né? Assim como a arte de todas as culturas, envolve todos esses elementos aí. Eles fazem máscaras, né? para trabalhos relacionados à religião, né? Temas ligados à religião, também artistas, né, que contemplam tanto rituais, né? Rituais da cultura. A arte afro-brasileira, também vamos falar um pouquinho da arte afro-brasileira, que é com base na arte africana. Então, sobre a pintura corporal, tem o mesmo objetivo, né? O mesmo significado da arte indígena, tanto para embelezamento como com outras intenções, né? Para rituais da cultura. Música e dança afro-brasileira. Nós sabemos que a música e a dança afro-brasileira é com base naquela mistura da música portuguesa, indígena e africana. Então, há essa fusão. E com a mistura desses três estilos aí, surgiram novos estilos, que são vários, né? Falamos de vários estilos durante a aula. Tem o afrodança também, um outro estilo, um gênero musical, criado aí por Vinícius de Moraes. Os artistas eles utilizavam os sons do berimbau, do cachixi, atabaques e outros sons aqui para fazer então esse gênero aí que é afro-samba. Então, hora de recuperar, nós vamos uma questão, né? Os estilos dos trabalhos artísticos indígenas variam significativamente de uma tribo para outra. Entretanto, quanto ao tipo de trabalho, está correto dizer que são
cerâmicas, cestarias, plumagens, pinturas corporais. Isso mesmo, são todos esses elementos aí, essas produções faz parte, então, dos trabalhos, né, feitos pelos indígenas. Então, nós consideramos arte indígena. Questão 2. Na arte africana, as máscaras têm sua importância destacada, pois o conjunto de manifestações que une utilidade e estética dos povos da África envolvem linguagem, culinária, religião, folclore e as artes plásticas. Sendo assim, estão corretos 1 e 3. Então, 1 e 3 está relacionado à arte africana. São usadas as máscaras, né? São usadas em cerimônias e rituais religiosos. Invocam poderes das divindades ancestrais da cultura africana. Aula 11, artes visuais, pintura, gravura e artesanato, né? Sobre o tema sobre arte popular. Então, a arte popular são as produções feitas pelas pessoas comuns, pessoas que não foram à academia, né? Desenvolve trabalhos ali de heranças, né? Que passa de família para família. Então, a pintura, nós temos aqui um exemplo de pintura das artes visuais, né? Considerada aí arte popular, né? Da artista Maria Auxiliadora. Gravura também um outro estilo, são desenhos feitos por meio de uma matriz e o artista vai fazendo várias reproduções. Aí é esse estilo aí que nós estamos vendo de preto e branco. Principalmente no Nordeste tem muitos trabalhos feitos com gravura. Muito interessante. E o artesanato, vocês já sabem que o artesanato, né, são as produções feitas manualmente pelas pessoas, né? Geralmente são pessoas comuns, pessoas que são anônimas e desenvolvem vários trabalhos. E esses trabalhos são comercializados em feiras, em locais onde há uma aglomeração de pessoas, né, de pessoas que estão visitando ali o local. Então, o artesanato, em todas as regiões do Brasil, há pessoas que desenvolvem artesanato com matérias-primas, né, como o barro. Né? Eles utilizam barro, madeira, utilizam capim, enfim, sementes, né, de vegetais, materiais e elementos encontrados na natureza. Então, o artesanato é o fazer manualmente. Vamos a uma questão, hora de revisar. Gravura é uma das técnicas mais antigas de se obter uma imagem e é muito utilizada por artistas populares nordestinos, como Borges. Assinale a alternativa que melhor define e contextualiza a gravura. Só corrigindo aqui, assinale, tá, gente? Vamos ver. Então, temos essa gravura aqui, bastante interessante, né? Um casal aí montado em um cavalo. Sabemos que é da região Nordeste só pela vegetação aqui, né? E está de noite aí pela lua. Então, essa gravura, vamos ver que é referente a quê? Gravura é a parte de gravar imagens em matriz que podem ser de madeira, metal, pedra, geralmente reproduzida em papéis, tá? Aula 13, artes urbanas, que estão relacionadas então à dança de rua, teatro de rua e grafite. A arte urbana está relacionada então aos trabalhos feitos na rua, né, nos espaços públicos, que é chamado de street art, né, em inglês. Então é a arte encontrada nos meios urbanos, que pode ser por meio de intervenções, performances artísticas, grafite, entre outras. Então, alunos, sobre a arte urbana, né? Porque o artista vai para onde as pessoas estão, onde o povo está. E pode ser feito, então, por uma intervenção, por exemplo, um artista pode ir a uma praça e fazer ali uma performance, né? Uma intervenção, colocar lá o seu piano e começar a tocar. É uma intervenção urbana. Ele trouxe música, as pessoas podem contribuir ou não com esse artista que está tocando música, ou um saxofone. Enfim, depende muito. Tem locais, né, em centros urbanos muito movimentados, onde já há muito turista. Os artistas vão para os centros urbanos. Por quê? Onde há muito turista. Porque ao desenvolver o seu trabalho, né, ele faz ali a sua
sua representação artística e, ao mesmo tempo, ele fatura lá um dinheiro. Porém, as pessoas não são obrigadas a pagar, né? Se elas quiserem colaborarem. Então, pode ser uma performance, né? Uma pessoa com um figurino e ficar em forma de escultura, de estátua, uma performance envolvendo várias pessoas, enfim. São vários trabalhos que podem ser feitos somente como teatro de rua. Também é feito com o objetivo de levar a diversão para as pessoas, abordagem de alguma temática, enfim. São trabalhos maravilhosos, certo? Muitas vezes não é tão valorizado, mas faz parte, então, da arte urbana. Vamos lá dar sequência ao texto, vamos para o quadro. Então, a arte urbana é encontrada onde está o cidadão comum. E o teatro de rua, que pode ser feito em praças, mercado, metrô, universidade, enfim. São apresentações teatrais, né? No qual há vários atores, personagens, palhaços, enfim, desenvolvendo ali um trabalho, levando, então, o teatro até as pessoas. É uma forma, então, teatral que possui suas origens na antiguidade. A gente já sabe que o teatro, né, surgiu lá na Grécia. E a dança de rua, o street dance, que também é chamado, é um estilo de dança recente, né, dança contemporânea, no qual os dançarinos desenvolvem movimentos, assim, sem ter um padrão, autônomos, né? Ele tem autonomia, tem flexibilidade em fazer ali vários movimentos, sem preocupação de estar atendendo ali a um padrão de dança. Então, os músicos e dançarinos ficaram desempregados ali num período nos Estados Unidos e invadiram as ruas com os seus shows. O grafite também, outro tipo, ou estilo de arte urbana, é uma manifestação artística em espaços públicos, feito em paredes, né? Pinturas, feito em paredes. Vamos a uma questão sobre a arte urbana. Street art, está correto que se afirma em? Vamos já direto? 2 e 4. Está correto. Vamos direto à questão? 2 e 4, né? 2 e 4 está correto. Então, a arte urbana é encontrada em museus e galerias? Não. É encontrado onde? É feito por meio de intervenções, performance e grafite, entre outros. É encontrada onde há o cidadão comum, que não se depara com a diversidade cultural? Não, onde há o cidadão com uma diversidade cultural muito ampla, né? Então, essas duas estão erradas. Então, 2 e 4 está correto. Vamos para a próxima aula sobre o teatro, história do teatro, né? Apresentando aqui o teatro de arena, que é o teatro grego, esse teatro de meia-lua, em espaço aberto. Então, os teatros gregos possuem características marcantes, que essas construções ao ar livre, chamado, então, teatros de arena. Então, quando vocês verem um teatro de arena, já sabem que teve origem lá na Grécia, né? E o teatro romano? O teatro romano também teve influência do teatro grego, né? Se desenvolveu, então, nesse período clássico. Mas tinha outros objetivos, como o papel social, também era importante na sociedade e influenciou a política e as crenças da população. Teatro medieval tinha como objetivo litúrgico e profanos e era desenvolvido pelos clero, né? Artistas, mas membros do clero. Teatro renascentista também ele rompeu com a temática religiosa. Teve outros temas, como o teatro popular de caráter cômico ou burlesco, ou seja, exploração de vários temas. E inovou, né? O teatro renascentista ele buscou romper aí com a temática, somente a temática religiosa. E o teatro moderno, o barroco, teve outras rupturas também e principalmente tinha uma composição em versos, né? Versos falados. Então também há diferença do período clássico. E o brasileiro iniciou então com a catequização, né, pelos os jesuítas, catequização dos indígenas. Depois, Dom João VI trouxe o modelo francês para a diversão da aristocracia. Vamos então à questão 5.
Uma das principais expressões da arte grega, o teatro, tem suas origens ligadas a dionísicas. 2 gêneros clássicos do teatro grego originaram-se desses festivais. São eles a tragédia e a comédia. Portanto, as dionísicas eram festas em homenagem ao deus Dionísio, né? Deus do vinho. Essas são as nossas referências. E vocês já vão partir para a avaliação de recuperação. Então, estudante, fizemos aí uma rápida revisão dos temas principais das aulas no qual iremos cobrar na avaliação, e algumas questões também, algumas dessas vão para a avaliação, é claro, com alternativas diferentes, né? Não com a mesma alternativa. Lembrando que é importante vocês fazerem as atividades, porque as questões também da avaliação surgem dessas questões de atividade, diferenciada, adaptada, certo? Então, por isso tem que assistir a aula, fazer as atividades, prestar bem atenção, pesquisar, estudar mais, que vocês, com certeza, avançam aí, vão assimilar muito mais os conteúdos, tá bom? Estudante, desejo sucesso na avaliação, tá? Tudo de bom para vocês. E continue firme nos estudos, tá? A gente vai se encontrar aí em outros períodos. Abraço, fiquem com Deus, tudo de bom.